Podem subir. Vamos abrir em Marcos, capítulo 2. Marcos 2. A gente está estudando o livro de Marcos e a gente viu, que foi o primeiro evangelho que provavelmente foi escrito, foi o livro de Marcos. Mais ou menos no ano 65. Foi escrito para os romanos, num período de perseguição de Roma com a igreja de Roma, toda aquela região. Os cristãos estavam sofrendo na mão de Roma. E foi escrito por Marcos, discípulo de Paulo, discípulo de Pedro. E foi nessa história que a gente se encontra hoje. A gente viu, já foi 2 vezes que eu preguei no livro de Marcos. A primeira vez que a gente pregou, a gente falou como Jesus se preparou para o ministério dele, o que ele fez para se preparar. Depois a gente comentou o início do ministério de Jesus. E agora a gente está numa nova fase dessa história de Marcos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que em algum momento vocês já se depararam com a seguinte pergunta? Você chega em algum lugar e alguém te fala assim: quem que você acha que é para falar isso para mim? Quem que você acha que é para fazer isso? Quem te deu o direito de fazer isso? Talvez você teve uma vida numa família exigente e a sua família só te criticava. Não importava o que você fizesse, só tinha críticas. Só te colocavam para baixo. Eram exigências grandes demais para você carregar. Talvez no seu emprego novo, por mais que você se esforçasse, o seu chefe só te criticava, só brigava com você. E aí? O que a gente faz nessas situações? Talvez você fez o bem para alguém e essa pessoa te pagou com mal. Talvez você tenha se empenhado em fazer coisas boas e tenha recebido coisas ruins. E se eu dissesse que Jesus passou por situações parecidas com essas? E essa é a terceira parte da nossa história. Eu quero mostrar para vocês a história de Jesus com problemas com as autoridades. Pessoas que estavam criticando ele, trazendo problemas para ele. Como que será que Jesus lidou com isso? E mais do que mostrar o problema com as autoridades, aí eu quero mostrar a verdadeira autoridade de Jesus. E a gente vai ver isso em Marcos 2 até Marcos 3:12. Essa parte toda conta mais ou menos essas histórias a respeito de Jesus. E a gente se encontra, primeiramente, contando a história que Jesus está voltando para Cafarnaum, para a cidade de Cafarnaum. E ele está em casa, na casa que ele estava morando. Provavelmente aqui é a casa de Pedro, a casa que ele estava morando enquanto estava em Cafarnaum. E na casa de Pedro, ele começa a pregar, contar as boas novas do reino de Deus, e diz que uma grande multidão começa a cercar a casa. Tinha muita gente ali presente. Aquelas casas não eram casas grandes, eram de gente simples, comum. Casas que cabiam mais ou menos 50 pessoas lá dentro. E tinha muita gente lá, dentro e fora da casa. E mostra a história que não era possível entrar dentro da casa. E essa história conta que havia um paralítico que desejava se encontrar com Jesus. E 4 amigos estavam carregando esse paralítico, essa pessoa que não podia andar. Mas eles não conseguiam entrar na casa, porque ela estava cheia, não tinha como chegar perto de Jesus. E aquelas casas naquela época tinham uma escada que levava para o telhado. Era tipo uma laje, Nessa laje as pessoas tomavam ar, estendiam roupas, e o acesso para essa laje era externo, por uma escada externa. E eles tiveram a ideia de subir no telhado e fazer um buraco no telhado, para que eles pudessem chegar esse paralítico até Jesus. Vamos ler o versículo 5, que diz assim:
Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Esses 4 amigos carregaram esse paralítico até Jesus. Eles tiveram a ideia de como burlar, né, fugir da multidão, de como abrir o telhado, né, e levar esse paralítico para Jesus. E eu acho muito legal essa ideia de a fé removendo obstáculos. A fé é mais do que uma crença, né? Ela é viva, ela se revela em atitudes. E quando a gente tem fé, a gente pode remover obstáculos que aparecem na nossa vida. E esse paralítico chega na frente de Jesus. Era óbvio o que ele queria, né? Ele queria ser curado. Mas surpreendente mesmo foi o que Jesus disse. Que ele viu a fé deles e falou: seus pecados estão perdoados. E esse é o momento que começa a grande confusão, né? Esse é o momento que Jesus começa a ter problema com as autoridades, com os religiosos da época. E muito interessante que Jesus perdoa esse paralítico, é que naquela época eles tinham a mentalidade que a gente recebia a bondade ou o castigo de Deus, e isso se refletia nas nossas vidas. Então era normal eles pensarem que alguém que estivesse doente fosse um pecador. E Jesus chega e fala assim: seus pecados estão perdoados. Jesus é um cara fora do sério, né? Porque ele é Deus, né? E ele via a real necessidade desse homem. Antes de curar ele sabia que o que aquele homem mais precisava era de perdão dos pecados. Eu estava ouvindo um podcast do Jesus Cop, que ele estava entrevistando um casal de missionários americanos. E esse casal trabalha com órfãos no Brasil, trabalha com prostitutas. E é muito interessante, eu achei muito interessante o começo da história desse casal, que ele foi pai aos 17 anos, né? Ele e a moça. Porque quando eles tinham 16 anos, eles tiveram um relacionamento, a moça engravidou e eles foram pais novos aos 17 anos. E esse rapaz, com mais ou menos 18 anos, recebeu um convite do pastor dele, lá nos Estados Unidos ainda. E ele falou assim, o pastor dele falou assim: eu quero que você lidere os jovens da nossa igreja. E aí ele virou para o pastor e falou assim: eu não posso liderar os jovens dessa igreja, porque eu pequei. E isso ele está lembrando de um pecado que ele cometeu há um tempo atrás. E o pastor virou para ele e falou assim: Jesus te perdoou. Você pode fazer isso. E o perdão de Jesus tem a ver com isso, com libertação. A gente não ficar preso na culpa do passado. E a gente poder prosseguir com a nossa vida. E quando Jesus nos perdoa, a liberdade. Aquele paralítico podia ser curado, mas será que ele teria liberdade? Como será que seria a sequência da vida dele? Às vezes a gente acha que o que mais importa é o sucesso, o dinheiro, a fama. Mas a verdade, o que nós mais precisamos é de perdão. E Deus veio para nos dar perdão. Porém, isso trouxe um grande problema. Porque as autoridades, né, os religiosos, ao ouvirem isso, pensaram: esse homem está blasfemando. Pensa na seguinte situação: está eu, o Zuca e a Débora sentados numa mesa. E a Débora vai e dá um soco na cara do Zuca. Daí eu viro para a Débora e falo assim: ô Débora, eu te perdoo por você ter batido no Zuca. Faz sentido isso? Quem tem que perdoar a Débora é o Zuca, não sou eu. E isso mostra uma realidade, que Jesus, ao perdoar aquele homem, ele estava dizendo que os pecados daquele homem foram cometidos contra Jesus. E quando ele fala isso, ele está se equivalendo a Deus. Porque todos os nossos pecados, em última instância, são cometidos contra Deus. Se ele estava perdoando aquele homem, ele estava falando assim: você pecou contra mim porque eu sou Deus. E aí os religiosos, ao ouvirem isso, logo pensaram: esse homem está blasfemando. No Velho Testamento, a gente vê que a punição para a blasfêmia era apedrejar a pessoa. E eles estavam pensando isso, mas diz que Jesus conhecia o pensamento deles. Sabiam o que eles estavam pensando. Quero ler os versículos de 8 a 12, que diz assim: Jesus, percebendo imediatamente
em seu espírito que assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando nessas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-se, tome o teu leito e ande. Mas é isso, isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou no mesmo instante, pegou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Aqui a gente vê Jesus provando que ele era esse homem que tinha autoridade para curar e para perdoar pecados. Ele traz a referência a si de filho do homem. Geralmente as pessoas se referiam a Jesus como Cristo, o Messias, mas geralmente quando Jesus falava de si mesmo, ele falava que ele era o filho do homem. Referência a uma profecia que foi escrita lá para Davi, no capítulo 7, quando ele estava em Babilônia. E a lógica aqui é mais ou menos a seguinte. As pessoas podiam falar assim, ele está jogando palavras ao vento, falando que perdoa aquelas pessoas. Não tem como a gente provar se ele perdoa ou não uma pessoa. Isso está no subconsciente, é uma coisa de dentro. Mas Jesus fala assim, eu vou provar que eu tenho poder para perdoar. E ele prova fazendo uma coisa que nenhuma outra pessoa poderia fazer, curando aquele paralítico. Vocês estão duvidando da minha palavra? Eu vou dar uma palavra agora que vocês não podem duvidar, porque vocês vão ver esse homem levantando daqui agora. E assim que ele prova que ele veio para libertar as pessoas. Ele é o Filho do Homem. A segunda história, aqui nesse trecho de Marcos, que mostra o conflito com as autoridades, é o chamado de Levi. Muitas versões chamam ele de Mateus, né? Mateus e Levi é o mesmo nome, né? E eu estava assistindo essa semana, comecei semana passada e terminei essa semana de assistir The Chosen, né? Aquele seriado, Os Escolhidos. E é legal, assim, acho que foi o primeiro episódio que mostra Mateus, o publicano, que é o mesmo Levi dessa história. E ele entra dentro de uma carroça e o cara que vai carregar ele na carroça pede para ele se cobrir, né? Coloca um pano em cima da carroça. E a ideia é que ele não pudesse ser visto com esse publicano. Porque se ele fosse visto com o publicano, a reputação dele estaria manchada, porque as pessoas não se envolviam com publicanos. E depois, um pouquinho mais para frente da história, a gente vê o mesmo Mateus indo falar com a mãe dele. E a mãe dele falou assim, eu vou deixar você entrar hoje, porque se o seu pai estivesse aqui, ele não falaria com você. Porque, naquela época, quando uma pessoa se tornava publicano, até a sua família o rejeitava. E aí, eles estão passando por uma dificuldade financeira no seriado, e aí ele fala assim, eu tenho dinheiro para ajudar o pai. Daí ele fala assim, a gente nunca vai aceitar o seu dinheiro. Porque eles não aceitavam nem esmolas de publicanos. Imagina um mendigo na rua, e um publicano viesse dar dinheiro para ele, e ele não ia aceitar. E por que isso? Eu tentei pensar em alguma coisa parecida, e não tem nada parecido na nossa cultura com os publicanos. Esses publicanos eram pessoas que coletavam impostos. Só que a gente tem que lembrar que os judeus é um povo dominado. Eles estão sob o domínio de Roma, são servos de Roma. Então, esses publicanos eram traidores, porque eles pegavam esse dinheiro para dar para os romanos. E eles estavam dispostos a ser traidores, e quando eles se tornavam traidores, eles davam costas para a família dele, para o povo dele, para a religião, porque esses publicanos eram expulsos da sinagoga. E o motivo deles darem as costas de tudo que eles conheciam é pelo amor deles ao dinheiro. Eram pessoas avarentas. Mais do que isso, eles eram ladrões. Por que eles eram ladrões? Porque eles cobravam impostos a mais para se tornarem ricos. E por isso aquele povo odiava tanto aqueles homens. Uma mulher, naquela época, podia se divorciar de um publicano legalmente, porque não valia a pena viver com essa pessoa. E aqui a gente vê a história de Jesus chamando um publicano para ser o seu seguidor. Mais do que isso, fala que ele chama o publicano e vários amigos desses publicanos, vários pecadores, para comer juntos. E nessa hora, os religiosos entram em choque, né? Não só os religiosos, todo mundo fica assustado com essa atitude de Jesus.
de gente sentada à mesa com Jesus que é pecador e publicano. Os pecadores, a gente não precisa pensar que é a pior pessoa que existente. Qualquer pessoa, naquela época, que não seguia a lei, a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, conforme o conhecimento dos judeus daquela época, era conhecido como pecador. É claro que dentro dessas pessoas que não estavam seguindo a lei, haviam pessoas ruins. E Jesus se encontra no meio deles. Quero ler o versículo 17, que diz assim: Tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. A gente vê Jesus tendo solidariedade com pecadores, gente que precisa. E a gente aprende uma lição valiosa com Jesus aqui, que a gente deve amar e fazer o bem a pessoas, independente de quem elas são. Um fariseu, um escriba, só iria fazer o bem para essas pessoas se essas pessoas se arrependessem e mudassem de vida. Jesus não. Ele mostra uma nova realidade. Ele fala assim, eu vou fazer o bem para essas pessoas, independente do que elas estão fazendo. E a gente tem que agir conforme Jesus agiu. Que a graça de Deus por nossas vidas alcance todas as pessoas, independente de quem elas são. E isso foi um choque para aqueles religiosos. Foi o segundo choque que Marcos relata, que tanto escandalizou eles. E depois ele conta mais 3 choques que esses religiosos têm. Nesse trecho tem 5 coisas que mostram que os religiosos ficaram perplexos com Jesus. E as 3 próximas atividades que Jesus fez são parecidas. Fala que algumas pessoas vieram falar para Jesus porque ele não estava jejuando como os discípulos de João Batista e como os fariseus jejuavam. Naquela época, as pessoas piedosas mostravam que eram piedosos, que serviam a Deus pela quantidade de jejuns que faziam. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, segundo a tradição. Segunda e quinta-feira. E eles questionam Jesus porque ele não era esse homem piedoso segundo a mente deles, esse homem religioso. E depois conta a história que os discípulos estavam no sábado colhendo espigas, né? Não faço a ideia como isso acontece, como que faz isso, mas a ideia é que eles estão lá pegando trigo para se alimentar porque eles estavam com fome. E chega alguém e fala assim, não, isso aí é trabalho. Não pode fazer isso. Eles estão pecando colhendo espigas no sábado. E depois a terceira atividade tem a ver com o sábado também, que Jesus cura um homem com a mão, fala ressequida, né? Não sei como que era a mão dele, devia ser meio para dentro assim. E fala o quê? Que foi no sábado. E eles falavam o seguinte, não pode curar no sábado. E o que tem em comum nessas 3 situações, que tudo isso se trata de regras humanas e tradições. Não tem nenhum versículo na Bíblia falando que é obrigado jejuar 2 vezes por semana. Aliás, só tem um jejum obrigatório para os judeus no ano. E não tem nada na Bíblia falando que existe uma lei que fala que eles deveriam guardar o sábado. Mas o que é guardar o sábado? Então, diz que os judeus criaram regras para dizer o que é guardar o sábado. E dentro dessas regras que eles criaram, que não está escrito na Bíblia, estava falando que eles não poderiam colher nada no sábado e nem curar uma pessoa no sábado. E diante dessas regras e tradições, eles ficaram escandalizados com Jesus. E eu fico pensando assim, às vezes a gente escandaliza as pessoas quando a gente fere a regra e as tradições dessas pessoas. Tem várias tradições de crente, né? Esses fariseus eram gente muito chata, né? E tem crente que é muito chato também, desculpa a sinceridade, né? Mas tem crente que fala assim, você não pode usar isso, ou você tem que usar isso, você tem que guardar o sábado, você pode comer isso você não pode comer. Você não pode ouvir música do mundo não, viu? Não pode ir no cinema. Teve uma situação que uma mulher foi na minha casa e chegou lá em casa e falou assim, a gente estava na época do Natal, tinha árvore de Natal, e falou assim, crente não pode ter árvore de Natal. E cada regra de crente que fala assim, de onde será que saiu isso? Por que ele fez isso?
Na minha casa, falando que eu não posso ter uma árvore de Natal. Quem vê, parece que eu estava batendo na minha mulher. Talvez se eu batesse na minha mulher, ia escandalizar menos essas pessoas. Talvez se eu mentisse, não ia chocar ninguém. E por vezes a gente faz muita coisa que ninguém se importa. Mas eles dão muito valor a regras, costumes. Pensa se Jesus chegasse perto deles e pensasse assim, eu não vou fazer essas coisas não, porque vai escandalizar eles. Eu vou deixar isso de lado, né? É melhor a gente não trazer escândalo para as pessoas. Mas ele não agiu assim. Eu quero trazer alguns princípios para a gente saber como a gente deve agir. Lá em 1 Coríntios 8, 9 e 10, Paulo fala sobre escândalo com os irmãos da igreja de Coríntios. E ele fala com pessoas diferentes. Ele parece estar falando com dois grupos, aqueles que eles chamam de fracos e os fortes. Pessoas com consciência mais tranquila e pessoas com a consciência mais fraca. E ele coloca algumas regras lá para aquele povo. E em determinado momento, lá na cidade de Coríntio, era normal eles comprarem carne no açougue, só que o problema deles comprarem a carne no açougue é que toda a carne da cidade era oferecida a Deus antes de ser vendida, né? A ídolos, era oferecida a ídolos. E muita gente não comprava carne pensando que se fizesse isso estaria pecando. E o que acontece? Ele chega para os irmãos lá e fala assim, esses ídolos que existem aí nessa cidade, nada são. Os ídolos não são ninguém, não são deuses de verdade. Vocês não precisam se preocupar com isso. E se a sua consciência não te fere ao comer essa carne, não se preocupa, coma dessa carne. Porém, ele fala o seguinte, se a sua consciência diz que é errado, você não deve comer. Ele dá duas instruções diferentes. Alguns irmãos ele diz que pode comer, e alguns irmãos ele fala que não deve comer. E a gente tem que tirar alguns princípios disso. A regra que a gente pode tomar, se pode ou não fazer alguma coisa, é a nossa consciência. Imagina o seguinte, se eu acho que uma coisa é errada, e vem alguém e fala assim, isso que você está pensando é besteira. E aí você fala assim, eu vou fazer isso então. Se é besteira, eu vou fazer. Mas imagina que eu vou começar a pensar, será que eu pequei? Será que eu não pequei? Então, se a sua consciência te fala para não fazer, não faça. Existe uma história na família da minha mulher, que o meu sogro bebia muita bebida alcoólica, né? E quando eu casei com a Luana, de vez em quando eu bebia alguma coisinha, né, em casa. E a Luana ficava tentando me reprimir. Ela falando assim, você não pode fazer isso, você não deve beber isso. E a gente tem que entender que, apesar de uma coisa não fazer bem para mim, não significa que não faz mal para os outros. E ela estava errando em tentar me impedir de fazer uma coisa que não é errada, pela consciência dela. Ela vai ser errado se ela beber aquilo porque ela tem a consciência fraca. Mas para mim não é erro nenhum, porque a minha consciência não me condena sobre isso. Então não teria problema nenhum. E eu, por minha vez, também errei. Porque quando as mulheres não estavam em casa, eu comprava cerveja para o sogro. Então, o que eu estava fazendo? Ela estava errando por me condenar com a consciência fraca dela, mas eu também estava errando, porque eu estava levando meu sogro a pecar. Nós dois cometemos erro. Porque eu sabendo que ele tinha um problema com bebida alcoólica, a última coisa que eu podia fazer é levar ele para comprar cerveja. Mas eu fazia. E achava que com isso eu estava sendo uma pessoa legal. Mas não é assim que a gente deve agir. A gente não deve proibir os outros de fazer o que a gente acha errado ou certo, mas também a gente não deve induzir as pessoas ao erro, quando aquilo leva aquela pessoa a pecar. E uma outra coisa importante que a gente tem que saber sobre isso, é que a gente não pode ser arrogante e falar assim, já que é certo, posso fazer de qualquer jeito. Imagina o seguinte, eu estou estudando para pregar aqui, daí eu tiro uma foto lá em casa e posto lá no Instagram. Daí eu com um charuto na boca e um copo de conhaque na mão. Sabe o que eu vou estar fazendo? Eu estou sendo igual uma criança imatura. Eu vou expor minha vida a público só para um voto de protesto? Para que isso? Não tem necessidade. A gente tem uma vida de rede social, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta.
Porque a gente está mostrando nessa situação que a gente é mais criança do que aquela pessoa que vê problema com isso. Ah, eu acho indecente um homem de sunga, certo? Mas não é por isso que quando eu ver um cara de sunga, eu vou falar que ele está pecando. Ou alguma coisa no mesmo sentido. Mas imagina que essa pessoa que não vê problema nenhum com a sunga, ou a mulher que não vê problema nenhum com o biquíni, vai lá e coloca lá na internet. Será que ele não está levando outras pessoas a pecar? O que será que ela está fazendo com isso? O que ela quer provar com isso? Às vezes a gente, nessa vida de rede social, a gente tem que entender que tem coisas que tem que ficar na nossa particularidade. A gente não tem que expor tudo. E, muito importante, a gente não pode ir atrás de coisas que nos fazem pecar. Hoje em dia tem muita... Não é porque eu tenho uma consciência tranquila que eu vou assistir um filme, sei lá, que não vai trazer nada de bom. Eu vou assistir Guerra dos Tronos, que a gente vê lá um monte de pornografia lá no filme, porque durante aquele filme ou depois daquele filme eu posso ser levado a pecar. Então a gente não tem que tentar a nossa mente com coisas que podem nos levar a pecar. A gente tem que ter maturidade e saber lidar com isso. O reino de Deus não é comida nem bebida. Os que nos danifica, né? Ou a gente não fica imundo pelo que a gente come, porque a gente solta, o que está no nosso coração. Mas a gente tem que promover a paz e a alegria. Não é o lugar adequado aqui a gente trazer um monte de bebida dentro da igreja, porque a gente sabe que vai trazer problema. A gente vai arrumar briga, vai arrumar confusão. Então é melhor não fazer. Então a gente tem que ter sabedoria com o que a gente faz com a nossa vida. Ao mesmo tempo que a gente não deve deixar de fazer algumas coisas porque tem gente que acha errado, porque sempre vai ter alguém que vai se escandalizar com algo que a gente faz. A gente também tem que ter sabedoria, que há momentos que não é o momento adequado de fazer uma ou outra coisa. Eu quero dar a resposta que Jesus deu a respeito dessas coisas. A primeira resposta está no versículo 19 e 22, que diz assim: Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha. O buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus fala de si mesmo como um noivo, né? Ele fala assim: esses discípulos estão comigo agora e eles estão vivendo uma coisa nova. Está iniciando uma coisa nova agora. E de fato, quando Jesus veio para a Terra, ele deu início à nova criação. E ele falou assim: agora que eu estou no meio deles, não é hora de a gente ficar jejuando. É hora deles estarem felizes comigo. Depois, quando eu partir, vai ser esse momento. Hoje, tem gente que fala que não precisa jejuar, mas eu acredito que todo crente precisa jejuar, tirando algumas restrições de saúde. Porque é necessário. Porque nesse momento de jejum, é o momento que nós temos hoje de ter intimidade com o noivo, Jesus. Mas naquela época não era esse momento. Eles estavam celebrando o casamento. O casamento dos judeus era celebrado durante 7 dias. E 7 dias que eles comiam, bebiam, faziam festa e se alegravam com os noivos. E nesse momento do casamento, esses 7 dias, não é hora de se jejuar. E Jesus falou assim: esse é o momento que eles estão agora. O momento de viver algo novo. Depois eles vão jejuar, mas não é a hora agora. E ele se compara com um vinho novo e uma roupa nova. Porque ele veio trazer algo novo. Eles veio trazer uma nova realidade que ninguém sabia antes. E ele explica isso para eles a respeito do jejum. Depois, 25, 28, diz assim: Eles respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só os sacerdotes deviam comer? E ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor do sábado também. Novamente, Jesus se fala de si mesmo como o Filho do Homem. E ele se compara ao rei Davi. E ele começa a mostrar a autoridade dele.
ele tem autoridade, apesar da autoridade dele ser questionada, ele tem autoridade para perdoar, ele tem autoridade para curar, e ele tem autoridade de um rei. Ele fala assim, eu sou o rei agora. Eu vim reinar. Meu reino está se iniciando. E ele fala assim, cara, vocês estão viajando, não é assim que a gente faz. Vocês estão pensando demais nessas regras, e não é assim que a gente deve fazer. Quando a gente vê a nova realidade de Cristo, ele vem trazer um novo ensinamento. E ele está falando que esse novo ensinamento vai invadir o mundo. E a gente deve viver conforme esse novo ensinamento. E ele estava ensinando eles como viver dessa forma. Por fim, quero ler no capítulo 3, os versículos 3 e 5, que dizem assim. Jesus disse ao homem da mão ressequida, vem aqui para o meio. Então lhe perguntou, é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. O sábado é uma lembrança da criação de Deus. No sábado, no 7º dia, depois da criação, fala que Deus descansou. O sábado vem lembrar da libertação dos israelitas da escravidão. O sábado é um momento de criação, de redenção. Não é um momento de escravidão, é um momento de liberdade. A lei não devia ser um peso. Aqueles religiosos faziam o sábado ser um momento de escravidão, de peso, fazia as leis pesarem sobre as pessoas. Mas não, eu já preguei isso, né? E vou falar de novo, a lei não é para nos tornar escravos, para nos prender, é para nos libertar. A lei foi feita para o nosso bem, para que a gente possa viver bem e se deleitar em Deus. A lei do sábado foi feita para criar novas coisas e para guardar a vida das pessoas. Mas eles estavam usando essas leis para oprimir o povo. Quero ler o versículo 6 do capítulo 3, que diz assim, os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Provavelmente aquele homem da mão ressequida foi levado pelos próprios religiosos lá para ver se Jesus curaria aquele homem. E olha só que ironia. Eles achavam errado curar uma pessoa no sábado, mas eles não viam problema nenhum em criar uma conspiração para matar uma pessoa no sábado. Olha que loucura. Para eles era melhor ter um plano para matar uma pessoa do que curar uma pessoa. A mente deles estava totalmente invertida e fora da realidade. Eles usaram um deficiente para fazer esse plano de matar uma pessoa. Como podiam estar tão cegos? Tanto que fala que Jesus ficou o quê? Muito triste. Irado. Como pode? Eles são mestres da lei, conhecem tudo de cor. Mas eles desejam mais a morte do que gente curada. Jesus fica triste com isso. E por fim, nos versículos 7 a 12, né, do capítulo 3, fala que Jesus foi à beira do mar, e era tanta gente que vinha atrás dele, que ele às vezes tinha que subir em cima de um barco para que aquelas pessoas não o oprimissem, né, ou não apertassem demais Jesus. Tanta gente que era, e ele tinha que pregar num barco. E eu quero ler os versículos 11 e 12, que são bem interessantes, que dizem assim, também os espíritos imundos, quando vinham, prostraram-se diante dele e gritavam, você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente que não os expusessem publicidade. Esse homem, Jesus, que tinha a autoridade dele questionada, mostra que ele tinha autoridade também sobre o reino das trevas e sobre os demônios, porque eles obedeciam a Jesus. Ele tinha autoridade para curar, ele tinha autoridade sobre o sábado, ele tinha autoridade sobre os demônios. E tem mais uma ironia muito grande aqui, que até esse momento, os únicos que reconheceram Jesus como Filho de Deus foram demônios. Não foram as pessoas comuns, não foram os seus discípulos, não foram os religiosos, mas demônios reconheceram que Jesus era o Filho de Deus,
Que ironia. Quero trazer algumas aplicações para toda essa mensagem que eu trouxe hoje. A primeira delas é que o sábado, naquela época, era um momento de descanso e desfrutar da criação que Deus fez. E quando Jesus fala que Ele é o Senhor do sábado, Ele está falando que Ele tem um poder sobre o sábado. Ele é o dono do sábado. Em outras palavras, Ele está falando que o nosso descanso é Jesus. Nele que nós devemos descansar. Nele que nós devemos desfrutar. E esse é o momento da gente descansar em Jesus, buscar Jesus. Na lei dos religiosos, tinha muito faça isso. Jesus ensinou diferente. Ele falou assim, eu faço. Eu fiz tudo por vocês. E a gente não faz agora o que é correto, porque nós precisamos disso para agradar a Deus. A gente faz o que é correto em gratidão a esse Jesus que fez tudo por nós. Esse Jesus que nos libertou. E muito interessante. Eu acho que eu nem li nem falei, né? No versículo 6, mostra que os fariseus se reuniram com os herodianos e criaram estavam conspirando os dois juntos. Eu nem falei quem são esses herodianos. Mas pensa o seguinte, esses fariseus e esses herodianos eram grupos opostos. Os fariseus, se você ler todo o Antigo Testamento, não fala nada sobre eles. Porque eles surgiram mais ou menos no período que vai entre Malaquias e Mateus, antes de Jesus vir. Conta a história que os judeus foram dominados pelos gregos, e os gregos tentaram tornar os judeus, helenizar os judeus, tornar os judeus gregos também. E teve a revolta dos Macabeus, que é uma família que liderou o povo para que o povo não fosse obrigado a se tornar judeu. E mais ou menos nessa época que os fariseus surgem. A palavra fariseu significa separado, alguém santo. E a ideia é o quê? Nós não vamos nos misturar com esses outros povos. Nós vamos ser judeus para todo sempre. A ideia é ótima, né? E olha só, eles se reúnem com os herodianos. Herodianos eram pessoas que serviam a Herodes Antipas, que era o rei que representava Roma naquela região. Então eles estão se reunindo e conspirando para matar Jesus com as pessoas que eles odiavam. Que loucura, né? Eles desejam matar Jesus e esse desejo é tão grande que eles se reúnem com as pessoas que eles odiavam. E era necessário que eles se reunissem com os herodianos, porque como eles eram dominados por Roma, eles não podiam sair matando qualquer pessoa. Porque o único que tinha direito de matar alguém eram os romanos. Eles que conduziam os julgamentos. E ninguém mais podia matar outra pessoa. Então era necessário eles se reunir com essas pessoas que estavam com Roma para fazer a cabeça dos líderes romanos para que matassem Jesus. Mas esses dois grupos opostos têm uma coisa parecida. Os fariseus são conservadores, né? Eles fazem tudo certo, eles são moralmente corretos. Eles são o famoso cidadão de bem, né? A pessoa boa. E eles acham que eles são melhores que os outros por fazer as coisas moralmente corretas. Os herodianos não, eles são progressistas, né? Eles têm a mente mais aberta. Eles têm contato com a cultura, eles sabem coisas de fora. E eles falam assim, nós que somos os melhores. Porque a gente tem a mente aberta, a gente conhece a cultura, a gente não é quadrado igual esses caras aí, não. E ambos estão errados por isso. O Evangelho vem mostrar que Jesus não veio para as pessoas que se acham justas. Ele veio para as pessoas que estão doentes. A partir do momento que eu me acho melhor que alguém, eu estou falando que eu não preciso de Jesus. E a gente não deve olhar ninguém de cima para baixo. E é muito difícil. Às vezes a gente tem esse senso de superioridade. Não é fácil tirar esse senso da gente. Não é fácil a gente se sentir, achar que a gente tem o mesmo direito que as outras pessoas. A gente sempre costuma olhar as pessoas de cima para baixo. Mas quando a gente faz isso, a gente rejeita Jesus. Porque Jesus fala assim, não é assim que vocês devem se portar.
Eu vim para quem está doente. Não é para quem se acha justo, para quem se acha melhor. Outra coisa importante é a gente não considerar as nossas práticas religiosas melhor que dos outros. A gente não ficar com esse senso de superioridade também nesse ponto. A gente tem que respeitar as outras pessoas. E uma coisa, lá no capítulo 3, fala assim que Jesus fica muito triste com esses religiosos, porque o que ele estava ensinando era óbvio. É óbvio que o amor é mais importante que o ódio. Que é óbvio que curar uma pessoa é muito melhor que desejar matar uma pessoa. Mas aqueles homens estavam cegos. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não deixar o nosso orgulho nos cegar. Para a gente não deixar as nossas convicções nos impedir de ver algo novo. Às vezes o novo está diante da gente, mas pelo que a gente aprendeu lá 20, 30 anos atrás, a gente não consegue aceitar o novo. Porque o nosso coração está duro, como desses religiosos. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estar com o coração duro para o que vem do Senhor para nós. Eu quero falar, por fim, do Filho do Homem. Explicar esse termo. Esse termo aparece só em Daniel. Daniel está dormindo e ele tem um sonho. E nesse sonho aparecem 4 bestas, que parecem com animais, que representam reinos cruéis e malvados, que destroem tudo no que eles tocam. E a 4ª besta é tão horrível que não parece com animal nenhum. E onde eles passam, onde eles tocam, eles trazem a destruição. Só que aparece, na visão dele, um ancião que representa Deus, que destrói essas bestas. Se a gente voltar na história da criação, muito tempo antes de Daniel, conta a história que Deus criou bestas do campo, né, animais do campo. Mas dentre os animais, ele criou o ser humano, o homem e a mulher, que diferenciava de todos os outros animais. E a diferença para os outros animais é que o homem e a mulher tinham a imagem de Deus. E a imagem de Deus mostrava que eles eram representantes de Deus na terra. E eles deveriam reinar junto com Deus. Reinar a terra, cuidando de toda a criação. Eles eram sacerdotes nesse templo, que era a terra, no paraíso. Mas eles deram ouvido à besta, à serpente, e pecaram. E depois, conta que os descendentes deles também deram ouvidos à besta. Fala que Caim teve inveja do seu irmão, e Deus chega para Caim e fala assim: o pecado está à porta de você, Caim, mas você deve dominar ele. Mas Caim dá ouvidos a Deus? Não. Ele deixa a besta dominar ele. E ele peca. E ele mata o irmão dele. E fala que os descendentes de Caim continuam fazendo maldade atrás de maldade. E eles fundam uma cidade chamada Babel. E nessa cidade de Babel, Daniel está nela agora. Agora chamado como Babilônia. Babel e Babilônia é a mesma cidade. Esse reino corrupto e malvado. Mas nessa história, há esperança. Que Deus vai dominar a besta. E nessa história conta que havia um homem, o Filho do Homem, que se senta do lado de Deus e governa com Deus. E Jesus é esse homem. Nenhum homem antes conseguiu dominar a besta. Nenhum homem antes conseguiu vencer o pecado. Mas Jesus conseguiu. E ele está à direita de Deus, governando esse mundo. E esse homem, Jesus, nos ensinou a dominar a besta. Jesus estava por todo lugar expulsando o demônio das pessoas. E ele fala assim: vocês conseguem também. Vocês também podem dominar a besta que está dentro de vocês, a besta que está lá fora. Só que o jeito de Jesus ensinar a dominar não é no poder nosso, não é na nossa força. Jesus termina a sua história numa cruz. Esse é o trono de Jesus. Nesse trono que ele vence a besta e o pecado. E ele nos convida a seguir os seus passos e aprender a dominar a besta por meio do nosso amor sacrificial, através do serviço,
através de uma vida humilde. E nós podemos vencer a besta, porque Jesus está do nosso lado. E nesse processo, vai ter muita gente que vai nos criticar, a gente vai servir, muitas vezes pessoas vão nos perseguir, mas a gente deve continuar. Imagina se Jesus desistisse no meio do caminho. Se ele pensasse assim, o Judas vai me trair, né? Melhor não levar, desistir, parar por aqui mesmo. No meio do caminho tem gente que vai trair a gente, mas a gente deve seguir em frente e dominar a besta nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo teu Filho Jesus, o Filho do homem, que tem um poder sobre as trevas, ó Deus, tem um poder sobre os demônios, e veio nos ensinar como nós devemos ter esse poder para dominar o mal que está dentro de nós, os demônios que estão lá fora, ó Deus. Que nós possamos ter a força que vem de Jesus para sermos pessoas boas, que em vez de trazer morte, tragam vida, que tragam cura, tragam perdão para esse mundo caído. Que a gente seja representantes do Senhor na terra, ó Deus, para que esse mundo